O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Kairata Parva. Capítulo 40. Shiva dá para Arjuna a arma Brahmastra. Arjuna vai para o céu. Mahadeva disse: Tu foste na tua vida anterior Nara, o amigo de Narayana. Em Vadari tu te dedicaste a austeridades ascéticas violentas por vários milhares de anos. Em ti, assim como em Vishnu, aquele principal dos seres masculinos, habita grande poder. Ambos, por seu poder, mantêm o universo. Ó Senhor, pegando aquele arco feroz cuja vibração parece com o ribombo profundo das nuvens, tu, assim como Krishna, castigaste os Danavas durante a coroação de Indra. Este mesmo Gandiva é aquele arco, ó filho de Prita, adequado para as tuas mãos. Ó o principal dos seres masculinos, eu o tirei de ti, ajudado por meus poderes de ilusão. As tuas duas aljavas, perfeitas para ti, serão novamente inesgotáveis, ó filho de Prita. E, ó filho da tribo Kuru, teu corpo será livre de dor e doença. Tua bravura não pode ser impedida. Eu estou satisfeito contigo. E, ó o principal dos seres masculinos, pede de mim a bênção que tu desejas. Ó o castigador de todos os inimigos, ó o dador do respeito apropriado, para aqueles que o merecem, nem mesmo no céu há algum ser masculino que seja igual a ti, nem algum kshatriya que seja teu superior. Arjuna disse: ó Deus ilustre que tem o touro como símbolo, se tu realizarás o meu desejo, eu te peço, ó Senhor, aquela arma celeste controlada por ti chamada Brahmastra, aquela arma de destreza terrificante que destrói, no fim do Yuga, o universo inteiro, aquela arma pela ajuda da qual, ó Deus dos deuses, eu possa, soubesse tua graça, obter vitória no conflito terrível que ocorrerá entre mim mesmo, de um lado, e Karna e Bhishma e Kripa e Drona, do outro, aquela arma pela qual eu possa consumir em batalha Danavas e Rakshasas e maus espíritos e Pisachas e Gandharvas e Nagas, aquela arma que quando lançada com mantras produz dardos aos milhares e massas de aparências selvagens e flechas como cobras de veneno virulento, e por meio da qual eu possa lutar com Bhishma e Drona e Kripa e Karna de língua sempre ofensiva, ó o ilustre destruidor dos olhos de Bhaga, esse mesmo é o meu principal desejo, isto é, que eu possa ser capaz de lutar com eles. E Bhaga respondeu: ó o poderoso, eu te darei aquela minha arma predileta chamada de Pasupata. Ó filho de Pandu, tu és capaz de mantê-la, lançá-la, e retirá-la. Nem o próprio chefe dos deuses, nem Yama, nem o rei dos Yakshas, nem Varuna, nem Vayu a conhecem. Como os homens poderiam saber alguma coisa dela? Mas, ó filho de Prita, esta arma não deve ser lançada sem motivo adequado, pois se lançada em algum inimigo de pouco poder ela pode destruir o universo inteiro. Nos três mundos com todas as suas criaturas móveis e imóveis, não há criatura que não possa ser morta por esta arma. E ela pode ser lançada pela mente, pelos olhos, pelas palavras, e pelo arco. Vaisampayana continuou: ouvindo essas palavras, o filho de Prita se purificou. E se aproximando do Senhor do Universo com atenção absorta, ele disse: instrui-me. Mahadeva então comunicou para aquele melhor dos filhos de Pandu o conhecimento daquela arma parecida com a encarnação de Yama, junto com todos os mistérios sobre lançá-la e retirá-la. E aquela arma desde aquele tempo começou a servir a Arjuna como ela servia a Sankara, o marido de Uma. E Arjuna também a aceitou alegremente. E naquele momento a terra inteira, com suas montanhas e florestas e árvores e mares e bosques e aldeias e cidades e minas, tremeu. E os sons de conchas e baterias e trombetas aos milhares começaram a ser ouvidos. E naquele momento furacões e tufões começaram a soprar. E os deuses e os Danavas viram aquela arma terrível em sua forma incorporada ficar ao lado de Arjuna de energia imensurável. E tudo o que havia de mal no corpo de Falguna de energia imensurável foi dissipado pelo toque dos Deus de Três Olhos. E o Deus de Três Olhos então ordenou a Arjuna, dizendo: vai para o céu. Arjuna então, ó rei, cultuando o Deus com cabeça inclinada, olhou para ele, com mãos unidas.
Então o Senhor de todos os habitantes do céu, o Deus de esplendor brilhante que reside em leitos de montanha, o marido de Uma, o Deus de paixões sobre completo controle, a fonte de todas as bênçãos, Bhava, deu para Arjuna, aquele principal dos homens, o grande arco chamado Gandiva, destrutivo de danavas e pisachas. E o Deus dos deuses, então deixando aquela montanha abençoada com planaltos nevados e vales e cavernas, o recanto favorito de grandes rishis que percorrem os céus, acompanhado por Uma subiu aos céus, na visão daquele principal dos homens. Capítulo 41. Arjuna recebe armas dos deuses. Vaisampayana disse, o manejador do Pinaka, que tem o touro como seu símbolo, assim desapareceu à própria vista do filho de Pandu, como o sol se pondo à vista do mundo. Arjuna, aquele matador de heróis hostis, ficou muito admirado por isso, dizendo, olha, eu vi o grande Deus dos deuses. De fato eu sou afortunado, e muito favorecido, pois eu vi e toquei com minha mão o Deus Ara de 3 olhos, manejador do Pinaka, em sua forma concessora de bênçãos. Eu alcançarei o êxito. Eu já sou poderoso. Meus inimigos já foram derrotados por mim. Meus propósitos realmente já foram alcançados. E enquanto o filho de Prita, dotado de energia incomensurável, estava pensando assim, chegou àquele local Varuna, o deus das águas, belo e do esplendor do lápis lazuli, acompanhado por todas as espécies de criaturas aquáticas, e enchendo todos os pontos do horizonte com uma refulgência brilhante. E acompanhado por rios masculinos e femininos, e nagas, e daitias e sadias e divindades inferiores, Varuna, o controlador e senhor de todas as criaturas aquáticas, chegou àquele local. Chegou lá também o senhor Kuvera de corpo parecido com ouro puro, sentado em seu carro de grande esplendor, e acompanhado por numerosos yakshas. E o Senhor dos Tesouros, possuidor de grande beleza, foi lá para ver Arjuna, iluminando o firmamento com sua refulgência. E chegou lá também o próprio Yama, de grande beleza, o poderoso destruidor de todos os mundos, acompanhado por aqueles senhores da criação, os Pitris, encarnados e desencarnados. E o Deus da justiça, de alma inconcebível, o filho de Surya, o destruidor de todas as criaturas, com a massa na mão, chegou lá em seu carro, iluminando os 3 mundos com as regiões dos Guyakas, os Gandharvas e os Nagas, como um segundo Surya quando ele surge no fim do Yuga. Tendo chegado lá, eles viram, dos topos refulgentes e matizados da grande montanha, Arjuna dedicado a austeridades ascéticas. E chegou lá em um instante o ilustre Sakra também, acompanhado por sua rainha, sentado nas costas do elefante celeste Airavata, e cercado também por todas as divindades. E por causa do guarda-sol branco mantido sobre a sua cabeça ele parecia a lua em meio a nuvens macias. E louvado por Gandharvas, e rishis dotados de riqueza de ascetismo, o chefe dos celestiais desceu em um topo específico da montanha, como um segundo sol. Então Yama, possuidor de grande inteligência e totalmente conhecedor da virtude, que tinha ocupado um topo ao sul, em uma voz profunda como a das nuvens disse estas palavras auspiciosas, Arjuna, vê a nós, os protetores dos mundos, chegando aqui. Nós te concederemos visão espiritual, pois tu mereces nos ver. Tu foste em tua vida anterior um rishi de alma imensurável, conhecido como Nara de grande poder. Por ordem, ó filho, de Brahma, tu nasceste entre os homens. Ó impecável, por ti será vencido em batalha o muito virtuoso avô dos Kurus, Bhishma de grande energia, que nasceu dos vasos. Tu também derrotarás todos os kshatriyas de energia ardente comandados pelo filho de Bharadvaja em batalha. Tu também derrotarás aqueles danavas de bravura selvagem que nasceram entre os homens, e aqueles danavas também que são chamados de Nivatakavachas. E, ó filho da linhagem Kuru, ó Dhananjaya, tu também matarás Karna de bravura feroz, que é uma porção do meu pai Surya, de energia célebre por todos os mundos. E, ó filho de Kunti, castigador de todos os inimigos, tu também matarás todas as porções de celestiais e danavas e os rakshasas que se encarnarão na terra.
e mortos por ti, eles alcançarão as regiões ganhas por eles de acordo com as suas ações. E, ó Falguna, a fama das tuas realizações durará para sempre no mundo. Tu gratificaste o próprio Madeva em combate. Tu, com o próprio Vishnu, aliviarás a carga da terra. Ó, aceita esta minha arma, a massa que eu controlo, incapaz de ser desviada. Com esta arma tu realizarás grandes façanhas. Vaisampayana continuou, ó Janamejaya, o filho de Prita então recebeu devidamente de Yama aquela arma, junto com os mantras e o rito, e os mistérios de lançá-la e retirá-la. Então Varuna, o senhor de todas as criaturas aquáticas, azul como as nuvens, de um topo que ele tinha ocupado a oeste, proferiu estas palavras: ó filho de Prita, tu és o principal dos kshatriyas, e empenhado em práticas kshatriya. Ó tu de grandes olhos acobreados, vê-me. Eu sou Varuna, o senhor das águas. Lançados por mim, os meus laços não podem ser resistidos. Ó filho de Kunti, aceita de mim estas armas Varuna, junto com os mistérios de lançá-las e retirá-las. Com elas, ó herói, na batalha que ocorreu entre nós por causa Taraka, a esposa de Vrihaspati, milhares de Daitias poderosos foram apanhados e amarrados. Aceita-as de mim. Mesmo se o próprio Yama for teu inimigo, com estas em tuas mãos, ele não poderá escapar de ti. Quando tu, armado com elas, percorreres o campo de batalha, a terra, sem dúvida alguma, será desprovida de kshatriyas. Vaisampayana continuou, depois que ambos, Varuna e Yama, tinham dado suas armas celestes, o Senhor dos Tesouros, que tem seu lar nas alturas de Kailasa então falou, ó filho de Pandu, ó tu de grande poder e sabedoria, eu também estou satisfeito contigo. E este encontro contigo me dá tanto prazer quanto o encontro com Krishna. Ó manejador do arco com a mão esquerda, ó tu de braços poderosos, tu eras um deus antes, eterno, como outros deuses. Em kalpas antigos, tu praticavas todos os dias austeridades ascéticas junto conosco. Ó melhor dos homens, eu te concedo visão celeste. Ó tu de braços poderosos, tu derrotarás até Daitias e Danavas invencíveis. Aceita de mim também sem perda de tempo uma arma excelente. Com ela tu poderás consumir as tropas de Dhritarashtra. Pega então esta minha arma favorita chamada Antardana. Dotada de energia e destreza e esplendor, ela é capaz de mandar o inimigo dormir. Quando o ilustre Sankara matou Tripura foi esta mesma arma que ele disparou e pela qual muitos asuras poderosos foram consumidos. Ó tu de coragem invencível, eu a pego para dar-la a ti. Dotado da dignidade do Meru, tu és competente para manter esta arma. Depois que essas palavras tinham sido faladas, o príncipe Kuru Arjuna dotado de grande força recebeu devidamente de Kuvera aquela arma celeste. Então o chefe dos celestiais, dirigindo-se ao filho de Prita de atos incessantes em palavras gentis, disse, em uma voz profunda como a das nuvens ou do timbale, ó tu filho de braços fortes de Kunti, tu és um deus antigo. Tu já alcançaste o maior êxito, e obtiveste a posição de um deus. Mas, ó repressor de inimigos, tu ainda tens que realizar os propósitos dos deuses. Tu deves subir ao céu. Portanto prepara-te, ó herói de grande esplendor. Meu próprio carro com Matali como auriga logo descerá sobre a terra. Levando-te, ó Kaurava, para o céu, eu te concederei lá todas as minhas armas celestes. Vendo aqueles protetores dos mundos reunidos nas alturas de Imavati, Dhananjaya, o filho de Kunti, ficou muito admirado. Dotado de grande energia, ele então adorou devidamente os Lokapalas reunidos, com palavras, água e frutas. Os celestiais então, retornando àquele culto, foram embora. E os deuses capazes de ir a todos os lugares à vontade, e dotados da velocidade da mente, voltaram para os lugares de onde eles tinham vindo. Aquele touro entre homens, Arjuna, tendo obtido armas dessa maneira, estava cheio de alegria. E ele se considerou como alguém cujos desejos tinham sido realizados e que estava coroado com êxito.